Imagine por um momento que você descobre uma sabedoria antiga, uma que tem resistido ao teste do tempo e que pode ser a chave para transformar sua maneira de gerenciar suas finanças. Como você se sentiria ao saber que existem princípios milenares capazes de oferecer não apenas segurança financeira, mas também paz de espírito em meio às turbulências econômicas de hoje? No mundo moderno, onde a incerteza econômica parece ser a única constante, a falta de uma gestão financeira eficaz pode levar a um ciclo vicioso de estresse, dívidas e insatisfação pessoal. Hoje, vamos mergulhar profundamente na filosofia estoica, explorando como ela pode ser aplicada ao planejamento financeiro para ajudá-lo a viver uma vida mais controlada e deliberada. Vou guiá-lo através de uma jornada onde aprenderemos a distinguir entre o que está e o que não está ao nosso controle, focando em estratégias que têm o poder de transformar não apenas como você lida com seu dinheiro, mas como você vive cada aspecto de sua vida. Você está pronto para descobrir como a sabedoria dos antigos filósofos como Epicteto e Sêneca pode ser aplicada hoje para criar um futuro financeiro mais estável e resiliente? Vamos começar essa jornada juntos, explorando os princípios básicos do estoicismo e como esses podem ser a base para um planejamento financeiro sábio e resistente. Bem-vindo à primeira etapa da nossa jornada pelo planejamento financeiro com base na filosofia estoica. Você pode estar se perguntando, o que exatamente é estoicismo? Esta é uma filosofia que foi desenvolvida na Grécia Antiga e que se tornou particularmente popular em Roma, nas mãos de pensadores como Epicteto, Sêneca e Marco Aurélio. O coração do estoicismo é a ideia de que, enquanto não podemos controlar tudo o que nos acontece, podemos controlar como respondemos a essas situações. Para os estoicos, a verdadeira felicidade só pode ser alcançada através do controle sobre nossas próprias ações e reações, concentrando-se no que é verdadeiramente valioso e necessário. Eles valorizavam a virtude acima de tudo, acreditando que viver de acordo com a razão e a moral era o caminho para uma vida plena. Agora, você deve estar pensando, mas o que isso tem a ver com finanças? Imagine aplicar essa mentalidade ao seu planejamento financeiro. Ao invés de ser levado por desejos impulsivos ou medos, você foca no que pode controlar, como seus gastos, suas economias e seus investimentos. A abordagem estoica nos ensina a diferenciar claramente entre nossas necessidades reais e os desejos que são impostos pela sociedade ou por nossas próprias inseguranças. Essa distinção clara é crucial para desenvolver um orçamento que não apenas respeite sua situação financeira, mas que também apoie seu bem-estar a longo prazo. Epicteto, um dos maiores filósofos estoicos, uma vez disse: "Não exigimos que as coisas aconteçam como desejamos, mas desejamos que aconteçam como acontecem." Aplicando isso ao contexto financeiro, não ficamos frustrados com as despesas inesperadas ou as flutuações do mercado. Em vez disso, nos preparamos para elas e adaptamos nossos planos de acordo. Este princípio pode transformar a maneira como você vê e gerencia seu dinheiro, levando a decisões mais deliberadas e, consequentemente, a uma vida financeira mais estável e menos estressante. Ao longo desta série, vamos explorar como você pode incorporar esses princípios estoicos em seu planejamento financeiro, ajudando a desenvolver resiliência e sabedoria em suas finanças. Vamos descobrir juntos como viver uma vida mais virtuosa e financeiramente segura, seguindo os passos dos antigos estoicos. À medida que continuamos a explorar a influência da filosofia estoica no planejamento financeiro, um ponto crucial que devemos abordar é a diferenciação entre necessidades e desejos. No estoicismo, essa distinção é fundamental, pois nos ensina a focar no essencial, minimizando as distrações e os excessos que podem desviar nosso caminho para a virtude e a felicidade verdadeira. Este princípio é incrivelmente útil quando aplicado às finanças pessoais. Considere por um momento sua própria vida financeira. Quantas de suas compras são realmente essenciais? Alimentos, moradia, saúde e educação são básicos, mas e os gastos além desses? Às vezes, sem perceber, acabamos acumulando despesas que não apenas pesam no bolso, mas que também não contribuem significativamente para nossa felicidade ou bem-estar. A sociedade moderna, com sua constante publicidade e cultura de consumo, frequentemente nos persuade a buscar satisfação em bens materiais que, na realidade, oferecem apenas uma felicidade passageira. Os estoicos nos ensinam que, ao reduzirmos nossos desejos ao mínimo necessário, podemos alcançar uma forma de liberdade e independência financeira. Isso não significa viver de maneira cética ou negar todo e qualquer prazer, mas sim desenvolver a sabedoria para discernir o valor real das coisas. Ao adotar essa abordagem, você começa a questionar cada compra e cada investimento. Isso é realmente necessário? Isso vai melhorar minha vida de uma maneira significativa? Essa análise crítica pode ser transformadora. Por exemplo, ao revisar seu orçamento, você pode descobrir que certos hábitos de consumo, que pareciam inofensivos,
estão na verdade comprometendo sua capacidade de poupar ou investir em seu futuro. Ao categorizar seus gastos, você pode identificar áreas onde é possível cortar sem sacrificar sua qualidade de vida. Mais importante, essa prática pode ajudá-lo a evitar dívidas desnecessárias, que são frequentemente o resultado de ceder a desejos momentâneos em vez de necessidades reais. Ao adotar uma postura estoica em relação às finanças, você aprende a viver dentro de seus meios, valorizando mais o que já possui e reduzindo a constante busca por mais. Essa mudança de mentalidade não apenas promove uma maior estabilidade financeira, mas também aumenta sua satisfação pessoal. Você se torna mais consciente de suas decisões financeiras, e cada escolha se alinha mais estreitamente com seus valores fundamentais e objetivos de longo prazo. Portanto, ao integrar os ensinamentos estoicos em seu planejamento financeiro, você não apenas constrói uma base sólida para o futuro, mas também desenvolve uma maior serenidade e contentamento no presente. Vamos continuar essa jornada de autoconhecimento e controle financeiro, sempre lembrando que a verdadeira riqueza está na simplicidade e na sabedoria com que gerenciamos nossa vida e nossos recursos. À medida que nos aprofundamos na filosofia estoica e sua aplicação ao planejamento financeiro, chegamos ao conceito de autarquia ou autossuficiência. Para os estoicos, ser autossuficiente não significava apenas ser independente em termos materiais, mas também cultivar uma independência emocional e espiritual que nos liberta das circunstâncias externas e das opiniões alheias. No contexto financeiro, a autossuficiência é extremamente relevante. Em uma sociedade onde somos frequentemente julgados pelo que possuímos ou pelo status que aparentamos ter, a capacidade de se manter financeiramente independente sem depender de fatores externos é uma forma poderosa de liberdade. Pense no que isso significa na prática. Ter o controle de suas finanças a ponto de suas escolhas de vida não serem ditadas pela pressão econômica ou pelas expectativas dos outros, mas sim por suas próprias decisões racionais e valores pessoais. Como podemos então cultivar essa autossuficiência financeira? Primeiro, é essencial criar um fundo de emergência. Este é um fundamento básico do planejamento financeiro, mas alinhado com o estoicismo, ele assume um novo significado. Um fundo de emergência não é apenas uma reserva monetária, é uma expressão de prudência e preparação. Ele nos protege contra os caprichos do destino, permitindo-nos enfrentar imprevistos sem perturbar nossa paz interior ou nos forçar a tomar decisões desesperadas. Além disso, aumentar a independência financeira também significa diversificar as fontes de renda. Em vez de depender de um único emprego ou investimento, os estoicos nos encorajariam a buscar múltiplas formas de rendimento. Isso pode incluir investimentos, renda passiva ou até mesmo desenvolvimento de habilidades que podem ser monetizadas de diversas maneiras. Essa diversificação não apenas protege contra a incerteza econômica, mas também oferece liberdade para explorar diferentes interesses e paixões, o que é essencial para o crescimento pessoal e a realização. Adotar uma mentalidade de autossuficiência também envolve uma mudança de atitude em relação ao consumo. Em vez de buscar a satisfação em bens materiais, o foco se volta para o enriquecimento interno e a construção de relacionamentos significativos. Isso não quer dizer que você nunca deva gastar com lazer ou prazer, mas que esses gastos devem ser considerados e alinhados com seus valores mais profundos, não como uma resposta impulsiva a desejos superficiais. Ao abraçar a autossuficiência, você não está apenas garantindo sua segurança financeira, está também redefinindo o que significa ser verdadeiramente rico. A riqueza, sob a ótica estoica, não é medida pelo acúmulo, mas pela capacidade de viver bem com o que se tem, encontrando satisfação naquilo que é genuinamente necessário e valioso. Essa perspectiva não apenas simplifica o planejamento financeiro, mas enriquece sua vida de maneira holística, cultivando um bem-estar que transcende o material. Ao integrar a autossuficiência em sua vida financeira, você constrói não apenas um portfólio robusto, mas também uma fortaleza interior contra as incertezas do mundo. Isso, segundo os estoicos, é o verdadeiro sinal de prosperidade. À medida que exploramos a filosofia estoica aplicada ao planejamento financeiro, chegamos a um princípio fundamental que pode revolucionar a forma como lidamos com o dinheiro: a aceitação da incerteza. Os estoicos nos ensinam que, embora não possamos controlar todos os eventos externos, podemos controlar nossas reações a eles. Essa capacidade de aceitar e se preparar para a incerteza é crucial em um contexto financeiro, onde o mercado e as condições econômicas são notoriamente imprevisíveis. Entender e aceitar a incerteza não significa resignação ou passividade. Pelo contrário, trata-se de uma atitude proativa de preparação e adaptação. Na prática, isso se traduz em desenvolver estratégias financeiras que considerem os piores cenários, sem permitir que o medo desses cenários dite nossas ações. Vamos considerar algumas maneiras práticas de aplicar esse conceito ao seu planejamento financeiro. Primeiramente,
A diversificação de investimentos é uma tática estoica por excelência. Ao espalhar seus recursos em diferentes tipos de investimentos, você não apenas minimiza os riscos, mas também se coloca em uma posição de maior controle, independentemente das flutuações do mercado. Isso é fundamental porque, em momentos de crise econômica, enquanto algumas áreas podem sofrer perdas, outras podem apresentar ganhos, equilibrando seu portfólio e reduzindo potenciais impactos negativos. Outro aspecto importante é a criação de um plano de ação para crises. Os estoicos valorizam a premeditação das adversidades, uma prática conhecida como premeditatio malorum, que nos encoraja a pensar antecipadamente em possíveis problemas e a desenvolver planos para lidar com eles. No contexto financeiro, isso pode significar ter um fundo de emergência robusto, revisar regularmente suas apólices de seguro e até mesmo manter certa liquidez em seu portfólio para lidar com imprevistos sem necessidade de endividamento. A aceitação da incerteza também envolve manter uma mentalidade flexível em relação a metas financeiras. Às vezes, circunstâncias fora de nosso controle podem nos forçar a ajustar nossos planos, seja adiando certos investimentos ou reconsiderando nossas expectativas de renda. A sabedoria estoica nos ensina que esses ajustes não são sinais de fracasso, mas manifestações de uma compreensão realista e adaptativa das condições de vida. Em última análise, incorporar a aceitação da incerteza em seu planejamento financeiro fortalece sua resiliência. Você aprende a não apenas esperar o inesperado, mas a abraçá-lo como parte integral da jornada financeira. Isso não apenas reduz o estresse e a ansiedade associados às finanças, mas também melhora sua capacidade de tomar decisões ponderadas e bem informadas, independentemente das circunstâncias externas. Portanto, ao cultivar uma aceitação da incerteza, você não está se preparando apenas para sobreviver a tempos difíceis. Você está se equipando para prosperar neles, mantendo a serenidade e a confiança, independentemente das tempestades que possam vir. Esta é a verdadeira liberdade financeira segundo os estoicos, a capacidade de enfrentar a vida com equilíbrio e sabedoria, aconteça o que acontecer. Continuando nossa exploração da filosofia estoica aplicada ao planejamento financeiro, chegamos agora ao conceito de contentamento. Para os estoicos, o contentamento não é uma complacência ou uma aceitação passiva das circunstâncias, mas uma forma ativa de encontrar satisfação independentemente das condições externas. Isso é particularmente poderoso no contexto financeiro, onde a busca incessante por mais pode muitas vezes levar a um ciclo de insatisfação e desequilíbrio financeiro. A prática estoica do contentamento nos ensina a valorizar o que temos e a viver dentro de nossos meios. Essa abordagem tem implicações profundas para como gerenciamos nosso dinheiro. Ao cultivar o contentamento, aprendemos a diferenciar entre o que queremos e o que realmente precisamos, o que nos permite tomar decisões de compra mais conscientes e deliberadas. Imagine, por exemplo, o impacto de adotar uma atitude de contentamento em sua vida diária. Antes de cada compra, você se pergunta: isso é realmente necessário? Isso vai agregar valor à minha vida ou é apenas um desejo passageiro? Essa simples reflexão pode ajudá-lo a evitar gastos impulsivos e a economizar significativamente. Além disso, o contentamento estoico envolve cultivar uma gratidão pelas coisas que você já possui. Ao fazer isso, você pode descobrir uma maior apreciação por sua situação atual, o que pode reduzir a necessidade de buscar constantemente atualizações ou novas aquisições. Este sentimento de gratidão pode ser reforçado através de práticas como a escrita diária em um diário de gratidão, onde você anota as coisas pelas quais é grato a cada dia. Essa perspectiva também promove uma abordagem mais sustentável e responsável às finanças. Ao priorizar o contentamento e a gratidão, você naturalmente se move em direção a um estilo de vida mais minimalista, que não apenas beneficia sua saúde financeira, mas também tem um impacto positivo no meio ambiente e na sociedade como um todo. No entanto, é importante notar que o contentamento estoico não é sobre negar a si mesmo as alegrias da vida ou se conformar com menos do que você merece. Em vez disso, trata-se de encontrar um equilíbrio saudável onde você pode desfrutar de prazeres sem se tornar dependente deles para sua felicidade. Este equilíbrio é chave para manter tanto a saúde financeira quanto a satisfação pessoal. Portanto, ao integrar o contentamento em seu planejamento financeiro, você não só estabelece uma fundação sólida para decisões financeiras prudentes, mas também melhora sua qualidade de vida ao cultivar uma apreciação mais profunda pelo que já possui. Este é o verdadeiro poder do contentamento, conforme ensinado pelos estoicos, uma ferramenta para alcançar tanto a liberdade financeira quanto a felicidade duradoura. Avançando em nossa jornada pelo planejamento financeiro guiado pela filosofia estoica, chegamos a um aspecto fundamental: a tomada de decisão racional. Os estoicos valorizam profundamente a razão e o pensamento lógico, ensinando que devemos guiar nossas vidas e nossas finanças com deliberação e cuidado,
ao invés de sermos movidos por impulsos ou emoções passageiras. No mundo das finanças, isso se traduz em uma abordagem calculada e consciente para cada decisão monetária. Vamos explorar como você pode aplicar essa racionalidade estoica ao gerenciar seu dinheiro, garantindo que cada escolha financeira que você faz esteja alinhada com seus objetivos de longo prazo e com seus valores fundamentais. Primeiramente, é essencial estabelecer um processo claro de tomada de decisão. Isso começa com a definição de seus objetivos financeiros. Quais são suas principais prioridades? Talvez seja aposentar-se cedo, pagar a educação de seus filhos, ou simplesmente alcançar uma estabilidade que permita você viver confortavelmente sem preocupações financeiras. Com esses objetivos em mente, você pode começar a avaliar suas opções de forma mais estruturada e objetiva. Por exemplo, antes de fazer um investimento ou uma compra significativa, considere realizar uma análise custo-benefício. Isso envolve ponderar os custos imediatos e de longo prazo contra os benefícios esperados. Essa análise não apenas ajuda a evitar decisões financeiras precipitadas, mas também assegura que cada gasto contribua de maneira efetiva para seus objetivos. Além disso, a consulta com especialistas financeiros pode ser extremamente valiosa. Os estoicos reconhecem a importância de buscar conhecimento e conselhos de fontes confiáveis. Um bom consultor financeiro pode oferecer uma perspectiva externa e experiente, ajudando você a navegar por complexidades que talvez não consiga entender completamente sozinho. Outra prática estoica que se aplica aqui é a reflexão regular sobre suas decisões financeiras. Isso significa revisar periodicamente seu orçamento, seus investimentos e suas estratégias de poupança para garantir que continuem alinhados com seus objetivos. A vida muda, e sua estratégia financeira também deve ser flexível o suficiente para adaptar-se a novas circunstâncias e informações. Finalmente, é crucial manter um equilíbrio emocional em relação ao dinheiro. Os estoicos nos ensinam que não devemos permitir que nossas emoções ditem nossas ações. Isso é particularmente importante em situações de mercado voláteis, onde o pânico pode levar a decisões precipitadas, como vender ações em baixa devido ao medo. Manter a serenidade e a razão nessas situações permite que você tome decisões ponderadas, baseadas em análises e não em reações emocionais. Assim, ao adotar uma abordagem racional e metódica à tomada de decisão financeira, você não só fortalece sua posição econômica, mas também cultiva a tranquilidade e a liberdade que os estoicos tanto valorizam. Isso permite que você viva uma vida não apenas financeiramente segura, mas também profundamente alinhada com a sabedoria estoica de viver de acordo com a razão. À medida que nos aprofundamos na aplicação da filosofia estoica ao planejamento financeiro, uma habilidade se destaca como essencial: a resiliência. Para os estoicos, a resiliência não é apenas a capacidade de resistir às adversidades, mas também a habilidade de se adaptar e prosperar, independentemente das circunstâncias externas. No âmbito financeiro, isso significa ser capaz de enfrentar as flutuações econômicas e pessoais com equilíbrio e sabedoria, sem se desviar de seus princípios ou objetivos de longo prazo. A resiliência financeira começa com a preparação. Isso envolve estabelecer uma base sólida que possa suportar as tempestades inesperadas da vida. Por exemplo, um fundo de emergência é um pilar fundamental dessa base. Ter uma reserva de dinheiro que cobre de 3 a 6 meses de despesas essenciais oferece um buffer contra imprevistos, como perda de emprego ou emergências médicas, permitindo que você tome decisões financeiras sem pressão ou desespero. Além disso, diversificar seus investimentos é outra maneira de construir resiliência. Ao espalhar seus recursos em diferentes classes de ativos, você não só protege seu patrimônio contra a volatilidade de um único mercado, mas também cria várias fontes de crescimento. A diversificação é a prática estoica de não colocar todos os seus ovos na mesma cesta, reconhecendo que o futuro é incerto e que a melhor preparação é uma estratégia equilibrada e bem pensada. A resiliência também é reforçada pelo desenvolvimento de habilidades e conhecimentos que podem abrir novas oportunidades de renda. Em um mundo em constante mudança, a capacidade de adaptar suas habilidades às novas demandas do mercado é crucial. Seja aprendendo a investir de maneira mais eficaz, adquirindo competências digitais ou até mesmo explorando caminhos empreendedores, ampliar suas capacidades é uma forma de garantir que você possa enfrentar desafios financeiros com maior segurança. Além dos aspectos práticos, a resiliência estoica também envolve o cultivo de uma mentalidade que aceita e integra as dificuldades como parte do processo de crescimento. Isso significa ver cada desafio financeiro não como um obstáculo insuperável, mas como uma oportunidade para praticar a virtude, para aprender e para fortalecer seu caráter. A abordagem estoica não ignora as dificuldades, mas as encara como essenciais para o desenvolvimento pessoal e financeiro. Por fim,
Manter a calma e o foco em tempos de crise é talvez a maior demonstração de resiliência financeira. Em momentos de incerteza econômica, a capacidade de permanecer centrado e tomar decisões baseadas em princípios, e não em pânico, é o que realmente diferencia os financeiramente resilientes. Práticas como a meditação, a reflexão diária e a leitura de textos filosóficos podem ajudar a manter essa serenidade. Assim, ao fortalecer sua resiliência financeira, você não apenas prepara suas finanças para suportar adversidades, mas também desenvolve uma riqueza interior que nenhuma crise econômica pode diminuir. Essa combinação de preparação prática e fortaleza mental é o cerne da resiliência estoica, permitindo-lhe navegar pelas tempestades da vida com graça e determinação. Chegamos ao fim de nossa jornada, explorando como a filosofia estoica pode enriquecer e fortalecer seu planejamento financeiro. Ao longo deste percurso, discutimos várias maneiras pelas quais os princípios estoicos não apenas oferecem uma estrutura sólida para tomar decisões financeiras, mas também promovem uma vida mais deliberada e significativa. Através do controle sobre nossas respostas às circunstâncias, da diferenciação entre necessidades e desejos, da valorização da autossuficiência, da aceitação da incerteza, do poder do contentamento, da tomada de decisão racional e do fortalecimento da resiliência, a filosofia estoica nos guia a uma abordagem mais sábia e equilibrada da gestão financeira. É importante lembrar que o objetivo deste caminho não é apenas alcançar segurança financeira, mas também cultivar uma paz de espírito que independe das flutuações do mercado ou das pressões econômicas externas. O estoicismo nos ensina que, embora não possamos controlar todos os aspectos de nossa vida financeira, podemos sempre controlar nossas reações e escolhas. Esta é a verdadeira liberdade, a capacidade de se manter íntegro e sereno, independentemente das circunstâncias. Ao aplicar estes princípios, você está se equipando para enfrentar não apenas os desafios financeiros, mas qualquer adversidade que possa surgir em seu caminho. Cada passo dado em direção a uma maior sabedoria e prática estoica é um passo em direção a uma vida mais plena e resiliente. Encorajo você a levar essas lições adiante, revisitando-as frequentemente e continuando a refletir sobre como elas se aplicam às suas próprias experiências financeiras e pessoais. A filosofia estoica não é um conjunto de respostas prontas, mas um convite à reflexão contínua e ao crescimento pessoal. Como chamada à ação, sugiro que você comece pequeno. Escolha um princípio que ressoou particularmente com você e pense em como pode incorporá-lo ao seu planejamento financeiro já na próxima semana. Seja começando um fundo de emergência, revendo seus investimentos para garantir que estão diversificados, ou simplesmente praticando gratidão pelo que você já tem, cada pequeno passo conta. Lembre-se, o caminho estoico não é sobre alcançar a perfeição, mas sobre fazer progresso constante. E com cada passo que você dá, você se tornará não só financeiramente mais sábio, mas também mais conectado com os valores que trazem verdadeira satisfação e paz de espírito. Continue nesta jornada com coragem e curiosidade, e você descobrirá que, mesmo nas tempestades, pode encontrar serenidade e força. Você já percebeu como, muitas vezes, deixamos nossa felicidade à mercê das ações e opiniões de outras pessoas? Como se cada decisão, cada pensamento, estivesse sujeito a um julgamento externo. É como viver preso em um teatro, onde o público dita se somos dignos de aplausos ou de vaias. Mas agora imagine, e se você pudesse sair desse palco, desligar os holofotes e finalmente assumir o controle total da sua vida? Parece impossível. Os estoicos provaram que não é. Há séculos, eles descobriram um segredo poderoso, algo tão simples, mas transformador, que pode libertar você de toda dependência emocional. Eles entenderam que o verdadeiro poder não está no que os outros pensam, dizem ou fazem, mas em algo que ninguém pode tocar: sua mente, suas escolhas, sua liberdade interior. Neste vídeo, você vai descobrir como aplicar os 10 pilares estoicos que podem virar o jogo na sua vida. Eles não são apenas conselhos teóricos ou frases bonitas. São práticas reais, capazes de romper as correntes que te prendem ao julgamento alheio. Você vai entender como parar de buscar validação, como fortalecer sua mente contra críticas e, acima de tudo, como nunca mais depender de ninguém para encontrar paz e felicidade. Fique comigo até o final, porque este não é mais um vídeo de autoajuda qualquer. É um chamado para despertar a força que já está dentro de você, apenas esperando para ser liberada. A verdadeira liberdade começa com uma decisão, e essa decisão pode começar agora. Afinal, quem disse que você precisa de alguém para ser completo?
Os estoicos nos mostram que a resposta sempre esteve com você. O que falta é você compreender isso de forma profunda. E hoje, você vai. 1. Entenda o que você pode controlar. Os estoicos nos ensinaram uma das lições mais libertadoras que alguém pode aprender: distinguir o que está sob o nosso controle daquilo que não está. Parece simples, mas essa é uma prática que muda vidas. Pense nisso. Quantas vezes você já perdeu noites de sono ou passou horas remoendo algo que estava completamente fora do seu alcance? Um comentário rude, uma decisão de outra pessoa ou até mesmo o clima. É como tentar segurar o vento com as mãos, inútil e desgastante. O estoicismo nos convida a focar apenas naquilo que podemos controlar: nossos pensamentos, nossas ações e nossas escolhas. O que as outras pessoas fazem, sentem ou pensam não é problema seu. Quando você aceita isso, é como tirar um peso gigantesco dos seus ombros. Você para de desperdiçar energia tentando mudar o incontrolável e começa a investir no que realmente importa: como você escolhe reagir. Imagine, por exemplo, que alguém te critica injustamente. A reação automática seria se defender, se justificar ou até ficar magoado. Mas se você lembrar que a opinião dessa pessoa está fora do seu controle, algo muda. Você entende que o poder dela sobre você só existe se você permitir. Assim, em vez de se desgastar, você mantém sua calma, sua energia e, acima de tudo, sua liberdade interior. Aceitar essa separação entre o que é seu e o que não é o primeiro passo para viver com mais leveza. É um lembrete de que, no meio do caos externo, você ainda pode encontrar paz, desde que escolha focar no que realmente importa. Afinal, como Epicteto dizia, não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. 2. Pare de buscar validação externa. Um dos maiores obstáculos à verdadeira liberdade é a necessidade de aprovação. Desde cedo, somos condicionados a buscar validação externa, o reconhecimento de que somos bons o suficiente, inteligentes o suficiente ou bem-sucedidos o suficiente. Mas o problema é que essa busca nunca tem fim. Sempre haverá alguém com um padrão diferente, uma opinião contrária ou uma crítica para oferecer. E quanto mais dependemos disso, mais nos afastamos de nós mesmos. Os estoicos entendiam isso profundamente. Marco Aurélio, um imperador que carregava o peso de governar um império, sabia que ouvir a opinião de todos seria insuportável. Ele dizia: não deixe que o barulho das opiniões alheias afogue sua voz interior. Esse ensinamento é um convite poderoso para que você se conecte com aquilo que realmente importa: os seus valores, aquilo que você sabe, no fundo, ser o certo para você. Buscar validação externa é como tentar beber água salgada para matar a sede. Quanto mais você busca, mais vazio você se sente. A verdadeira felicidade não vem de elogios ou aprovação, mas da certeza de que você está vivendo alinhado com o que acredita. Se você sabe que está agindo com integridade e que suas escolhas refletem seus princípios, a opinião dos outros perde completamente o poder sobre você. Então, da próxima vez que sentir a necessidade de agradar alguém ou de conquistar um sim que valida sua existência, pergunte-se: isso é fiel aos meus valores? Ou estou tentando cumprir expectativas que nem são minhas? Lembre-se, a única validação que realmente importa é a sua própria. Quando você parar de buscar fora o que já existe dentro de você, perceberá que nunca precisou de mais nada para ser completo. 3. Reconheça o seu valor inato. Você já parou para pensar no quanto seu valor é frequentemente medido pelo que você faz, tem ou alcança? Vivemos em uma sociedade que constantemente nos empurra a acreditar que precisamos provar algo para sermos dignos de respeito, amor ou admiração. Mas os estoicos nos ensinam algo profundamente libertador: você já tem valor simplesmente por ser quem você é. Não é algo que você precisa conquistar ou que alguém pode tirar de você. Para os estoicos, a dignidade humana está enraizada na nossa capacidade de raciocinar, de escolher o bem e de agir com virtude. Epicteto dizia: não procurem sua dignidade fora de vocês mesmos. Está em vocês. Esse é um lembrete poderoso de que o valor que você busca no mundo já está em você desde o momento em que nasceu. Você não precisa de aprovação, reconhecimento ou de algo externo para ser completo. Reconhecer o seu valor inato é um exercício diário. É olhar para si mesmo, com todas as suas falhas e imperfeições, e ainda assim enxergar alguém digno. Não porque você atingiu um objetivo ou correspondeu a uma expectativa,
mas porque, simplesmente, você é. Quando você para de condicionar seu valor a conquistas ou validações externas, algo incrível acontece. Você se liberta da pressão constante de ser o suficiente para os outros. E como trabalhar isso? Comece com pequenos passos. Todos os dias, reflita sobre uma qualidade ou virtude que você valoriza em si mesmo. Seja sua honestidade, sua resiliência ou até sua capacidade de aprender. Honre isso. Fortaleça essa base inabalável de confiança interna. Assim, quando o mundo tentar questionar o seu valor, você não vacilará. Você é suficiente, aqui e agora. O estoicismo nos lembra que não há nada mais poderoso do que uma pessoa que reconhece e honra o próprio valor, sem depender de ninguém para confirmá-lo. Quando você internalizar isso, verá que não precisa de mais nada para ser livre. 4. Pratique a autossuficiência emocional. Já pensou no quanto dependemos dos outros para encontrar conforto, validação ou até mesmo força para seguir em frente? É como se a nossa estabilidade emocional estivesse sempre nas mãos de alguém. Uma palavra de apoio, um gesto de carinho, ou mesmo a aprovação de que estamos no caminho certo. Mas e se você pudesse ser a sua própria fonte de força? Essa é a essência da autossuficiência emocional, um princípio estoico que transforma a maneira como lidamos com nós mesmos e com o mundo. Praticar a autossuficiência emocional não significa rejeitar ajuda ou viver isolado. Significa, acima de tudo, assumir a responsabilidade pelo próprio bem-estar. Os estoicos acreditavam que somos capazes de encontrar dentro de nós tudo o que precisamos para enfrentar os desafios da vida. Epicteto dizia: nenhuma pessoa é livre se não tem controle sobre si mesma. E esse controle começa quando deixamos de esperar que outros preencham nossos vazios. Comece cada dia com uma pergunta simples, mas poderosa: o que posso fazer por mim hoje que me deixará mais forte? Isso pode significar um pequeno ato de autocuidado, como reservar um momento para refletir, aprender algo novo, ou até mesmo estabelecer limites saudáveis nas suas relações. Quando você se torna ativo na busca pelo seu crescimento e felicidade, percebe que não precisa mais depender do humor ou das ações dos outros para se sentir bem. Praticar a autossuficiência também é aprender a se consolar nos momentos difíceis. Nem sempre haverá alguém para segurar sua mão ou oferecer palavras de apoio, mas você pode ser essa pessoa para si mesmo. Olhe para dentro, confie na sua capacidade de superar e lembre-se de que o estoicismo ensina que tudo o que precisamos para enfrentar a vida já está em nós. Ao adotar essa prática, você não apenas se fortalece emocionalmente, mas também transforma seus relacionamentos. Quando você não depende dos outros para sua felicidade, cada interação se torna mais leve e autêntica. Você deixa de exigir e começa a compartilhar, não porque precisa, mas porque escolhe. Autossuficiência emocional é a base para uma vida livre e equilibrada. É a capacidade de se apoiar nos próprios princípios, de buscar dentro de si a força que muitos procuram fora. E quando você vive dessa forma, percebe que o que antes parecia uma necessidade é, na verdade, um bônus. Você já é completo. 5. Aceite que o sofrimento faz parte da vida. Uma das maiores causas de frustração humana é a ideia de que a vida deveria ser isenta de sofrimento. Mas a realidade, como os estoicos nos ensinam, é que o sofrimento não é apenas inevitável, ele é uma parte essencial da experiência de viver. A resistência ao sofrimento, tentando evitá-lo a qualquer custo, é o que muitas vezes o amplifica. Epicteto nos oferece uma perspectiva transformadora sobre isso. Não são os eventos que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos deles. O sofrimento, por si só, é neutro. Ele se torna insuportável ou manejável com base na história que contamos a nós mesmos sobre ele. Um revés financeiro pode ser visto como uma tragédia ou como uma oportunidade de aprender sobre resiliência. Uma rejeição pode ser o fim do mundo ou uma chance de redirecionar sua energia para algo mais significativo. É a interpretação que damos aos acontecimentos que molda a nossa experiência emocional. Aceitar que a vida inclui dificuldades não é se resignar ao sofrimento, mas sim enxergá-lo como parte do caminho. É parar de lutar contra a realidade e, em vez disso, aprender a navegar por ela com graça e coragem. Os estoicos nos convidam a olhar para os desafios como mestres silenciosos, que nos ensinam lições que só o desconforto pode revelar. Ao adotar essa visão, você se liberta da necessidade de que tudo e todos sejam perfeitos para que você se sinta bem. Você percebe que a paz interior não depende de circunstâncias externas, mas da maneira como você as encara.
O sofrimento se torna um aspecto natural da vida, como a chuva em um dia cinzento, desagradável, talvez, mas passageiro e necessário para o crescimento. Quando você aceita que o sofrimento faz parte da vida, algo poderoso acontece. Você deixa de temer o que está por vir. Você entende que, mesmo nas adversidades, você pode encontrar força, aprendizado e propósito. E, mais importante, você para de depender de circunstâncias perfeitas ou de pessoas ideais para sentir que está no controle da sua própria felicidade. 6. Abandone a necessidade de controlar os outros. Quantas vezes você se desgastou tentando mudar alguém? Talvez seja aquele colega de trabalho que não coopera, um parceiro que não atende às suas expectativas ou até um amigo que insiste em tomar decisões que você considera ruins. É como tentar segurar areia com as mãos. Quanto mais você tenta controlar, mais escapa. Os estoicos entendiam que essa necessidade de controlar os outros não apenas é inútil, mas também é uma das maiores fontes de frustração e sofrimento humano. O que você realmente controla? Apenas a si mesmo, suas escolhas, pensamentos, reações e atitudes. O comportamento dos outros está completamente fora do seu alcance. Epicteto dizia: busque não que os eventos aconteçam como você deseja, mas sim que você deseje que eles aconteçam como devem acontecer. O mesmo vale para as pessoas. Você não pode forçá-las a mudar ou a se comportar como você gostaria. E quando tenta, você apenas gera conflito, tanto externo quanto interno. Libertar-se dessa necessidade de controlar os outros é um ato de sabedoria e, acima de tudo, de compaixão, com você mesmo e com os outros. Isso não significa que você não possa influenciar positivamente as pessoas ao seu redor, mas sim que você faz isso sem expectativas de resultado. Você oferece seu conselho, seu apoio, sua visão, mas não se prende ao desejo de que eles ajam exatamente como você gostaria. Ao abandonar essa necessidade, sua vida se torna mais leve. Você para de investir energia em batalhas que nunca pode vencer e, em vez disso, a direciona para algo mais produtivo, seu próprio crescimento. Isso não apenas reduz a frustração, mas também melhora os relacionamentos, pois as pessoas ao seu redor sentem a liberdade de serem quem são, sem pressão ou julgamento. Imagine o alívio de soltar essas correntes invisíveis, de aceitar as pessoas como elas são, com suas falhas, escolhas e caminhos. Quando você entende que cada um é responsável por sua própria jornada, a sua também se torna mais tranquila. Afinal, o controle que você tanto busca não está fora, mas dentro de você. Esse é o único poder que realmente importa, e o único que você precisa. 7. Desenvolva uma visão interna de sucesso. O que é sucesso para você? Muitos responderiam com algo relacionado a status, dinheiro ou reconhecimento. Mas pare e reflita. Essas medidas de sucesso realmente trazem satisfação duradoura ou são apenas formas de atender às expectativas dos outros? Para os estoicos, o verdadeiro sucesso não está nas posses materiais ou no aplauso do público, mas em algo muito mais profundo e duradouro: viver de acordo com seus próprios princípios. Marco Aurélio, um dos maiores expoentes do estoicismo, governou o maior império do mundo, mas sabia que seu verdadeiro legado não estava nos títulos ou conquistas externas. Ele dizia: seja direto, simples e verdadeiro consigo mesmo. Para os estoicos, sucesso é a integridade, a capacidade de agir de acordo com o que você acredita, mesmo quando ninguém está olhando. Quando você baseia sua ideia de sucesso no reconhecimento externo, está colocando seu bem-estar nas mãos de outras pessoas, permitindo que suas opiniões ou aprovações determinem o quanto você se sente realizado. Isso cria uma vida de instabilidade emocional, pois o mundo ao seu redor está em constante mudança. Mas quando você define o sucesso como a capacidade de ser fiel aos seus valores, você assume o controle. Esse tipo de sucesso é inabalável, porque depende apenas de você. Reformule sua visão de sucesso. Pergunte-se: estou vivendo de acordo com aquilo que acredito ser certo? Minhas escolhas refletem quem eu realmente sou? Quando suas ações estão alinhadas com seus princípios, não importa se ninguém reconhece, porque você sabe que está no caminho certo. Essa visão interna de sucesso não apenas traz paz, mas também permite que você se liberte das pressões externas e do medo de falhar. Afinal, o que é o fracasso para alguém que vive de acordo com seus valores? É apenas mais uma oportunidade de aprender e crescer. Então, deixe para trás a ideia de que sucesso é algo que pode ser medido ou avaliado por outros.
Reconheça que o verdadeiro sucesso é encontrar satisfação em ser quem você é e viver a vida com autenticidade. Quando você abraça essa visão, o sucesso deixa de ser um destino distante e se torna uma jornada que você experimenta a cada dia. 8. Aprenda a se desapegar. O apego é uma armadilha silenciosa. Ele cria a ilusão de que precisamos de algo ou alguém para sermos felizes. Mas, na verdade, o apego nos prende, nos torna vulneráveis e nos afasta da liberdade interior. Os estoicos, com sua sabedoria atemporal, nos convidam a adotar uma abordagem completamente diferente. Viver com gratidão pelo que temos, mas sem medo de perder. Porque, no final, tudo, absolutamente tudo, é temporário. Epicteto dizia: quando você abraça seu filho, lembre-se de que ele é mortal. Assim, se ele morrer, você será capaz de suportar. À primeira vista, essa ideia parece dura, mas sua essência é libertadora. Não significa amar menos, mas amar com a consciência de que nada na vida é permanente. Isso nos permite valorizar o presente, sem sermos escravizados pelo medo da perda. O apego nasce da tentativa de controlar o incontrolável. Queremos garantir que as pessoas permaneçam em nossas vidas, que os bens materiais durem para sempre, ou que as circunstâncias nunca mudem. Mas a realidade é que tudo está em constante fluxo. A beleza do desapego está em aceitar essa verdade, abraçando a impermanência como parte da vida. Praticar o desapego não significa ser frio ou indiferente. Pelo contrário, é viver com o coração aberto, apreciando profundamente o que temos, mas sem nos agarrarmos a isso como se fosse indispensável. É como admirar uma flor. Você pode aproveitar sua beleza, sabendo que ela um dia murchará. E, quando isso acontecer, em vez de lamentar sua perda, você se lembrará da alegria que ela trouxe enquanto durou. Ao desapegar-se, você se liberta da ansiedade constante de proteger o que possui e da dor inevitável de perder o que ama. Você se torna resiliente, capaz de navegar pelas mudanças da vida com serenidade. Não é uma rejeição ao amor, às conexões ou aos prazeres materiais, mas sim uma forma de vivê-los sem medo, com a certeza de que sua felicidade não depende de nada além de você mesmo. Lembre-se, tudo o que você possui é emprestado pela vida. As relações, os bens, até mesmo seu tempo aqui, são transitórios. Quando você aprende a se desapegar, não apenas aprecia mais o que tem, mas também encontra uma paz que ninguém pode tirar de você. E essa paz é o que realmente significa ser livre. 9. Fortaleça sua mente contra a crítica. A crítica é um dos maiores testes à nossa liberdade interior. Quantas vezes você já hesitou em agir por medo do que as pessoas poderiam dizer? Ou ficou remoendo comentários negativos que pareciam destinados a te ferir? Para os estoicos, essa preocupação é uma prisão mental que nos impede de viver plenamente. A chave para a verdadeira liberdade é fortalecer a mente contra a crítica, enxergando-a com clareza e sabedoria. Marco Aurélio, um dos homens mais poderosos de sua época, sabia que críticas viriam de todas as direções, mas também sabia como enfrentá-las. Ele escreveu: "A opinião de outras pessoas é problema delas." Essa frase simples carrega uma verdade profunda. A crítica só tem o poder de nos abalar se a deixarmos entrar. Se a tratarmos como algo externo, ela perde sua força. Os estoicos nos ensinam a abordar a crítica de duas maneiras, como uma oportunidade ou como algo irrelevante. Primeiro, pergunte-se: essa crítica tem algum valor? Posso aprender algo com ela? Se a resposta for sim, use-a como ferramenta de crescimento. Reconhecer falhas ou melhorar algo é um sinal de força, não de fraqueza. Por outro lado, se a crítica não é construtiva, se é maliciosa, injusta ou simplesmente sem fundamento, trate-a como ruído. Não permita que ela contamine sua paz interior. É importante lembrar que, muitas vezes, a crítica reflete mais sobre quem a faz do que sobre quem a recebe. Pessoas inseguras ou insatisfeitas projetam suas frustrações nos outros. Quando você percebe isso, a crítica perde o peso emocional e se torna apenas palavras vazias. Fortalecer sua mente contra a crítica é uma prática diária. Começa com a consciência de que você não pode controlar o que os outros dizem, mas pode controlar como reage. Quando alguém te criticar, pergunte a si mesmo: isso realmente importa? Essa opinião define quem eu sou? A resposta quase sempre será não. Quando você parar de se incomodar com as opiniões alheias, sentirá um alívio imenso.
Você não precisa da aprovação de ninguém para ser quem é ou para seguir seu caminho. Ao fortalecer sua mente, você se torna inabalável, vivendo com autenticidade e liberdade, independentemente do que digam sobre você. E isso, mais do que qualquer outra coisa, é o que significa ser verdadeiramente livre. 10. Faça da razão sua maior aliada. No calor do momento, é fácil deixar as emoções assumirem o controle. Um comentário maldoso, uma crítica injusta, ou até uma atitude que consideramos desrespeitosa podem nos levar a reações impulsivas. Mas, para os estoicos, reagir sem reflexão é abrir mão do seu poder. A razão, para eles, é a verdadeira aliada na busca pela independência emocional. Ela é o alicerce que nos permite agir com calma e sabedoria, mesmo diante das situações mais desafiadoras. Pense nisso. Quantas vezes você gastou energia se preocupando com algo que, em retrospecto, era insignificante? Um olhar atravessado, um mal-entendido ou um comentário que, na verdade, dizia mais sobre o outro do que sobre você? Marco Aurélio nos lembra: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Fazer da razão sua aliada significa parar antes de reagir e perguntar a si mesmo: essa situação realmente merece minha energia? Na maioria das vezes, a resposta será não. E mesmo quando for sim, você estará respondendo com intenção, não com impulso. A razão permite que você veja além das provocações momentâneas e se concentre no que realmente importa. A lógica também ajuda a separar o que é real do que é imaginado. Muitas vezes, interpretamos as ações ou palavras dos outros de maneira exagerada, projetando nelas nossos medos ou inseguranças. Mas, ao usar a razão, você pode questionar essas interpretações. Há evidências para isso? Essa pessoa realmente quis me ofender? Ou estou reagindo de forma exagerada? Esse tipo de questionamento dissolve a maior parte dos dramas antes que eles se transformem em algo maior. Quando você faz da razão sua base, as opiniões alheias se tornam irrelevantes. O que os outros pensam ou dizem não muda quem você é, nem define seu valor. Em vez disso, você vive com clareza, focando no que está sob o seu controle, suas escolhas, suas ações e suas reações. É um estado de liberdade que nada externo pode abalar. Ao adotar essa prática, você verá como sua vida se torna mais tranquila. Você não será mais arrastado pelo caos emocional dos outros ou pelas circunstâncias. Com a razão como sua aliada, você age com equilíbrio e propósito, vivendo de forma alinhada aos seus valores. E isso é o que significa ser verdadeiramente independente. A verdadeira liberdade nunca foi algo externo. Ela não está nas circunstâncias, nas pessoas ou em um destino idealizado. Ela começa e termina dentro de você. Ao compreender e aplicar os princípios estoicos, você se dá o presente mais valioso, o controle sobre sua própria vida. Não importa o que aconteça ao seu redor, críticas, perdas, desafios, você estará armado com a força interior necessária para enfrentar tudo com serenidade e sabedoria. Agora, a escolha está diante de você. Você pode continuar vivendo refém das expectativas e das opiniões alheias, entregando o poder da sua felicidade a fatores que nunca estarão sob seu controle. Ou pode dar o primeiro passo para reivindicar o que sempre foi seu, a capacidade de viver com liberdade emocional, força e propósito. Os estoicos nos lembram que a transformação começa com uma decisão, e essa decisão está ao seu alcance neste exato momento. Não espere por condições perfeitas ou pela validação de alguém. Comece hoje, mesmo que seja com um pequeno passo, e veja como a sua visão de mundo, e de si mesmo, muda completamente. Você não precisa depender de ninguém para ser feliz. Tudo o que você precisa já está em você. É hora de parar de buscar fora o que sempre esteve dentro. Reivindique seu poder, e nunca mais será refém de nada ou ninguém. A liberdade que você busca já é sua, só falta vivê-la.